Deus. Esse é já o espírito do anticristo. Para a igreja entender, irmãos, que, sim, o próprio Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele também imaginava que ele não iria morrer. Pelo menos não naquela época que ele escreveu a carta. Que ele disse, nem todos nós vamos morrer, mas os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Não é? É aí um abrir e piscar de olhos. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Coríntios, capítulo 15, 50, 51, 52 ali. Então o próprio Paulo acreditava. Aí tinha um negócio também, irmãos, uma crença de que o apóstolo João não iria morrer. Porque João, vocês sabem que foi o único apóstolo que ele não morreu como mártir da igreja, né? Todos os outros, tirando Judas, né, que se enforcou lá, se matou, mas todos os outros, eles morreram como mártires, né? Decapitados, tiraram a pele, vivo. Crucificados de cabeça para baixo, por causa de Pedro. Então, assim, todos eles aí foram mortos. E João, irmãos, tem aquela passagem lá, onde Pedro está conversando com Jesus, né, depois da ressurreição, e Jesus faz aquele jogo de palavras, né, com Pedro, né? Tu me amas, Pedro? Você me amas? Porque 3 vezes, né? E ali no grego ele tem um jogo de palavras que Jesus cobra que Pedro ama ele com amor ágape, que é o amor mais excelente que tem. E Pedro, quando responde, diz que ama Jesus, mas no amor pileo, lá, PH lá, né? Que é o amor de amigo. O amor ágape é o amor que você se entrega totalmente. Porque Pedro tinha acabado de negar Jesus. E daí na terceira vez, Jesus baixa o nível. E diz, tu me amas com um amor, então, filho ali e tal, que é o amor amigo e tal. Aí Pedro responde, tu sabe que eu te amo e tal, que eu te amo e tal. E aí, Pedro ali bem nitidão, né? E o que vai ser desse daqui? Eu queria saber, o João, o que vai ser desse daqui? Está lá no Evangelho de João. E daí Jesus disse, e se eu quiser que ele viva, até que eu venha? O que tem a ver com isso? Essa é a resposta de Jesus. Jesus nunca disse que, João, você vai morrer diferente, tal, você vai morrer dessa maneira, porque... Não. E não tinha jeito de matar João, irmãos, essa é a verdade. Uma vez prenderam João, uma vez jogaram João, diz a tradição, que jogaram João num caldeirão de azeite fervente, irmãos. Tiraram o cara de lá, ele estava que nem aquele pastor que jogaram óleo lá nele. O máximo que ele estava lá era fedendo óleo e tal, mas o cara estava inteiro. Aí quando eles viram, não tem como matar João, vamos fazer o quê? Vamos prender João lá na ilha de Patmos. O imperador Domiciano lá prendeu ele lá, que era onde ficavam os piores prisioneiros que tinham, porque o homem não morria. Segundo a história, por que ele é conhecido nas suas cartas, ele foi conhecido ao longo da história como o apóstolo do amor e tal? Porque diz que ele é muito velho, e isso, irmãos, é a história. Tá? Como eu disse, pessoas que viveram lá atrás e foram falando e tal, contando. Diz que João tinha que ser carregado na igreja, muito idoso, ancião e tal. E toda vez que João falava algo lá na igreja, lá, ele falava, né? Filhinhos, né? Os ameis uns aos outros, assim como Cristo os amou. Era o que ele falava, era o que ele pregava, mas isso é história. Tá? Tudo que não está na Bíblia eu não posso dizer se é verídico ou não, apesar de existirem fontes bem confiáveis. Então, conforme João, irmãos, ia envelhecendo, o pessoal sabia. Está chegando a hora. Está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Porque começou a se disseminar aquela crença. O homem não vai morrer. Antes dele morrer, vai voltar. Esse é o cara que a gente tem que olhar, porque Jesus disse lá atrás, e se eu quiser que ele viva até que eu volte? Então, irmãos, conforme João ia envelhecendo, que eles viam que João ia ficando fraco, o pessoal começava a arrumar as malas. Será que faz frio? Será que faz calor lá no céu? Entendeu?
Sérgio, será que vai ter um futebolzinho lá? Levamos uma chuteira? Como é que vai ser o negócio lá, entendeu? O povo ia se preparando. E aqui existia um problema aqui nessa igreja, irmãos, na igreja de Tessalônica. Porque eles não compreendiam essa questão da escatologia, não compreendia. E aqui é um problema, irmãos, que Paulo, quando ficou nessa cidade de Tessalônica, ele conseguiu pregar aqui 3 vezes. Até o livro diz aqui, ele conseguiu, em 3 sábados, ele se reuniu nas sinagogas para pregar. Mas ele não conseguiu preparar uma igreja, preparar obreiros, preparar presbíteros. Ele foi expulso dali e teve que sair dali, né? Depois, lógico, né? Ele encaminhou aqui Timóteo, Silas, enfim, aqui os seus aí sucessores. Mas havia esse grande problema na igreja, irmãos, referente à questão do arrebatamento ali, do entendimento do arrebatamento. Então Paulo, ele agradece ali pelo acolhimento, né, de como ele foi acolhido ali na igreja, mas ele exorta para isso, né, que a igreja sim seria arrebatada. Mas, irmãos, olha, quem quem não trabalhar, que não coma, ele fala. Não tem muito segredo. Ou você trabalha para comer, ou não tem o que você fazer. Então, por causa disso, Paulo vai falando algumas coisas, irmãos, que tinham que acontecer na igreja, né, para Jesus voltar. Na igreja não, no mundo, né? Então havia aqui mal entendidos, principalmente. Aí, por que Paulo escreveu 2 cartas? Irmãos, na primeira carta, Paulo ele é mais suave nessa parte escatológica, mas na segunda é uma carta praticamente toda escatológica. Então, quem sabe foi uma continuação. Quem sabe Paulo escreveu a primeira e não houve um conserto como era para ter acontecido na igreja, né? É como a gente pensar assim, a carta de Paulo aos Colossenses era para ser lida em Laodiceia. Então era porque Laodiceia estava tendo alguns problemas na igreja. Adiantou alguma coisa aquela carta? Adiantou ou não? Não adiantou. Porque uns anos depois, João escreve uma carta lá descendo do pau, lá, descendo a lenha em Laodiceia. Vocês não são frios, vocês não são quentes, vocês são mornos, vocês são pobres, desgraçados, cego e nu. É só esses. Só isso. Única igreja, irmãos, de Apocalipse que não tem uma coisinha boa, mas não tem nada, que nem Esaú para Isaac, né? Mas não sobrou nada para mim, não. Eu dei tudo para Jacó, né? Então, assim, uma nadinha mesmo. Não tem nada mesmo para você, né? Então, assim, não serviu. Então, quem sabe, a primeira carta, irmãos, ela não provocou aquela mudança, aquele impacto na igreja. Aí Paulo ficava mais afim. E ele, então, vem falando aqui, vamos até lá, para lá, 2 Tessalonicenses, irmãos. Só tinha uma parte livre da máscara, né? Não dá para molhar o dedo. Vira as páginas. Já está para molhar o dedo. Ó, Passeia na língua. aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele vai falando aqui, né? E no versículo 3 ele disse, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então Paulo começa a falar algumas coisas, irmãos, que tem que acontecer antes da vinda de Cristo, né? Antes do fim, né? Aí ele até diz, agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que no meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Então, aqui provavelmente se refere ao Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver no meio do povo, estiver na igreja, né, estiver presente, quando ele for tirado daqui, então, se manifestará realmente
o anticristo, né? Então, Paulo aqui vai falando que vai acontecer o quê? Vai acontecer apostasia, meus queridos irmãos. Mal começamos a igreja, primeiro muitos vão apostatar na fé, vão dar ouvido à doutrina de demônios, como Paulo escreveu até lá para Timóteo, né? Mas o que é doutrina de demônio? Bom, doutrina de demônio é tudo que se opõe à doutrina bíblica de Deus. Às vezes doutrina de demônio não é vender alma para o diabo, mas são doutrinas que vão contra a verdadeira doutrina de Deus, né? Aí ele vai adiante aí, né, irmãos, da questão de que como vai se revelar o anticristo, né? Que ele vai até se sentar no templo de Deus e tal, né? Se fala muito do anticristo ser prefigurado lá no período interbíblico por Antíoco Epifânio, né? Que foi um homem que ele entrou no lugar santíssimo, sacrificou um porco no altar dos judeus, e o porco era um animal imundo, construiu uma estátua de Zeus dentro do lugar santíssimo, né? Então, assim, ele é considerado como se fosse uma figura do anticristo. Então, que o anticristo ele vai profanar o templo de Deus, o templo dos judeus, né? E aí entramos naqueles assuntos aí escatológicos, né? De que, então, o templo vai ter que ser reconstruído, sim, mas o templo vai ser reconstruído antes do arrebatamento, ou durante o arrebatamento, né? Durante a grande tribulação. Então, a gente não sabe, irmãos, é muito difícil, é impossível você prever, né? Aqui o que fala aqui é que ele vai produzir sinais, né, prodígio, né? Sim, inclusive fala lá em Daniel, né, o chifre menor que cresceu, né, ali diz que ele não terá o amor das mulheres, ele não diz que ele será homossexual, ele tinha uma boca que falava veementemente lá, então dizem que o anticristo será um grande orador, né, não será uma pessoa capaz de conseguir reunir as massas através da sua oratória, através da sua, né, que não sei se vocês já viram Hitler falando, né, mas Hitler realmente era um cara, um bom orador, um cara que falava firme, forte, ali aquelas pessoas iam atrás do cara, né? Então, quando se dará isso, meus irmãos? Aí as pessoas já querem prever o arrebatamento por causa do coronavírus, né? Que a Bíblia fala, de pestes e tal. Sim, a Bíblia fala. Sim, daí então o arrebatamento. Então, isso que eu estava pensando esses dias, né, sobre essa questão, né? Quando for verdadeiramente, acho que vai ser algo tão diferenciado, né? Porque então, quando deu a gripe espanhola em 1919, imagina o que se pensava naquela época. Pronto, está acontecendo, porque foi quase um terço da população mundial, 50 milhões de pessoas, se não me falha a memória, né? E a peste negra? A peste negra. Então, Um quer terço dizer, da a Europa, cada né? 100 anos ali, nossa. Então já, ou a gente está muito desapercebido e já está acontecendo já há alguns séculos e nós não estamos ligados, né? Ou quem sabe a gente interpreta diferente o que realmente é a doutrina escatológica, né? Porque existem vários conceitos, mas isso, uma coisa que fala ali em Mateus 24, né? Que haverá guerras e rumores de guerras. E nunca o mundo esteve tão pacífico. Ah, mas estão brigando, estão guerreando lá em Israel, lá sempre. Né? Comparado com o que já foi. Mas nunca o mundo esteve tão pacífico, né, irmãos? Quando você olha para a Segunda Guerra Mundial, só de judeus foram 6 milhões de mortos. Só de judeus. No Holocausto e tal, mas foram milhões e milhões e milhões de mortos. Hoje, irmãos, assim, os países eles brigam mais na diplomacia, né? Porque eles sabem que hoje o poderio militar dos Estados Unidos, China, Rússia, os caras se matam. Uma vez eu pensava assim, por que os Estados Unidos não invadem aquela Coreia do Norte lá e manda tudo pro inferno com a gente lá, entendeu? Acaba lá de uma vez lá, né? Daí, diz que a Coreia do Norte tem ali todo um arsenal nuclear virado para a Coreia do Sul. É vizinha ali, né? Tipo, tem a linha ali que divide. Então, se qualquer dia alguém atacar a Coreia do Norte, automaticamente eles não vão se preocupar em se defender, porque eles sabem que eles não conseguem se defender. Mas eles vão destruir por completo a Coreia do Sul, Seul ali, a sua capital e tal.
Então, por isso que daí se entra no campo da diplomacia, vamos conversar, vamos trocar umas figurinhas, vamos aqui, entendeu? Tomar um chimarrão e tal. Nunca o mundo esteve tanta paz, entendeu? Então, assim, poxa, então, será que vai demorar mais ainda para Jesus voltar? Daí aquela palavra lá que vem, quando pensaram que ele está em paz, haverá repentina Eu ia destruição. falar sobre isso, né? Mas assim, a gente não sabe também se é Claro, né? escatológico isso, né? Então, assim, irmão, é muito Que difícil pode da ser gente tantos fatos que prever. aconteceu já, né? Pode ter sido cumprido essa palavra. Então, assim, Daniel falou que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Sim, a ciência se multiplicou, mas se multiplicou por quanto tempo? Quanto tempo ainda, quem sabe, vai mais para frente? Então, o que a Bíblia nos chama, que fala aqui em Colossenses, é sim, nós estamos esperando o arrebatamento, vai se manifestar aqui, filho da perdição, o anticristo, haverá apostasia antes de tudo isso acontecer, né? E depois virá o fim. Mas nós não temos como sabermos, não temos como prever. Está perto, não está perto, vai demorar, não vai demorar, daí entra lá a passagem, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e depois disso virá o fim. Ah, então o evangelho vai ter que ser pregado em tudo que é lugar, para depois virá o fim. Outros dizem que essa passagem se refere ao milênio, então, que o mundo inteiro viverá debaixo do evangelho, então depois virá o fim de Satanás. Né? Uma vez eu dei uma olhada nisso aí que estava falando agora, e eu achei interessante que mais de 50% ainda da população mundial sequer ouviu falar de Jesus. Eu tinha até, por exemplo, tem não sei quantas línguas, mas boa parte da Bíblia sequer foi traduzida ainda. Só que isso hoje isso deve ter caído numa curva assim muito, porque com o advento de o que se conseguia fazer as coisas propagarem, sei lá, 20 anos atrás, né? Que se pegasse um estudo de 10 anos, a velocidade que tudo que a informação andava há 10 anos e como ela anda hoje é algo inimaginável, muito diferente, né? Então hoje volta e meia, tu recebe um videozinho do povo lá recebendo a Bíblia, por exemplo, eu recebi um vídeo uma vez numa tribo, que chegaram de avião com a Bíblia, o povo chorava, tal, que estava recebendo as Bíblias, né? Mas quer dizer, hoje a internet, toda a informação está muito rápida, então o quanto essa curva talvez diminuiu drasticamente, rapidamente, né? De uma forma assim... Pode ser que mais pessoas sejam alcançadas em menos tempo agora. Né? Exato, é uma curva que vinha numa lentidão, de repente explodiu, que nem a informação, que nem outras coisas. Assim, eu não sei de número, se 40%, 50% e tal, né? Mas os dois países mais populosos do mundo, eles são bem assim, com o cristianismo, né? Que é a China. China está com 2 bilhões de pessoas, aproximadamente, acho que é 1 bilhão. Não sei. Tem e tal, mas sei que passa de 1 bilhão, é uma loucura aquilo lá, né? E outro país aí é a Índia, né? Que é onde ali o hinduísmo ali e tal é muito forte. E a China é um país bem fechado, né? Um país assim comunista, né? Que você não pode, né, ser cristão, ser evangélico, né? E então assim, acredito que tenha muita gente sim ainda para ser evangelizada, né, principalmente por causa disso, porque os maiores países do mundo em questões de população, né, eles são fechados, né? Nós pegamos ali a própria Rússia, né? A Rússia também não é um país assim muito fácil não, né? Eles andaram expulsando os testemunhos de Jeová de lá, né? Mas assim, tu vê que assim, que não é aberto a qualquer religião, né? E a Rússia lá tem aquele catolicismo ortodoxo, né? E quando houve aquela separação do Império Romano, de Roma com Constantinopla, né? Então assim, tem bastante chão aí, sim. A Rússia acho que foi evangelizada mais uns anos atrás, né? Bastante também. Eu estava lendo sobre Billy Graham esses dias atrás também. Sei que é um país restrito, não sei muito. Billy Graham. Tem aquela janela 1040 que eles dizem lá, né? Aquela janela que pega nos países árabes também, que dizem que é muito pouco
evangelizado lá e tal, né? Agora, sim, realmente, que nem o irmão ali, o Juliano falou, né? A questão da tecnologia ali disseminou demais,